Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bem, né? Seguinte, pessoal. Quer dizer, vocês estiverem nessa aula, ou boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Mas espero que esteja vendo na hora da aula, viu? Vamos embora. Seguinte, como o título aqui diz, a gente vai estudar, certo, essa passagem do velho mundo para o novo mundo. Ou seja, a procura de portugueses, espanhóis, depois ingleses, depois americanos, depois todo mundo, holandês, francês, em busca de novos mercados, matérias-primas, ouro, dinheiro, e etc, e etc, e etc. Tá certo? A gente começa falando dos portugueses, quando eles se lançaram ao mar à procura disso que justamente eu disse agora, certo? A procura de novos povos, novas terras, mercadorias e etc. Coisas que não tinham nos países deles. Ou seja, uma possibilidade de ganhar dinheiro com novas mercadorias, tá certo? Então, um desses lugares que eles chegaram, descobriram e tal, né? Que eles sempre descobrem tudo, né? Foi o Congo, ou Bocongo. Tipo, aí você se pergunta, pô, por que eu vou ver isso? Por que eu vou estudar isso, professor? Ou seja, para você ter um conhecimento sobre novos povos, como já tinha dito antes, sobre a história dos novos povos. E não só sobre a escravidão, né? Negro, escravidão, negro, certo? Então, muitas das histórias, né, que inclusive é uma das ferramentas da história, né, que é, quer dizer, tudo pode ser usado, né, no meio da história, no trabalho histórico de pesquisa, né? Fotos, cartas, esculturas, gravuras, inclusive a forma oral, ou seja, a história ser contada oralmente, porque muitas civilizações elas não usavam a escrita, quer dizer, não exatamente a escrita como nós a conhecemos. Muitas vezes eram aeroglifos ou símbolos ou entre outras coisas, tá certo? Então, por exemplo, o governo do Congo, o Bocongo, certo, era centralizado, digamos, mais ou menos como o governo de Roma ou determinadas monarquias europeias, que daqui a pouco a gente vai estudar, certo? E que era considerado sagrado. A passagem de poder era matriarcal, tá certo? Ou seja, quem organizava as coisas era a grande mãe, a avó, bisavó, tataravó, escanchavó, tá certo? Então, tendo como as relações matrimoniais, assim como na Europa, matrimoniais, falar certo. Assim como na Europa, os casamentos eles eram